Fala pessoal, bem-vindos ao canal Usuário Mestre. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um software gratuito para que você possa configurar as suas tarefas de backup. Bom pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre os tipos de backups existentes e também sobre os seus comportamentos. Então, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo que vocês assistam, até para você conhecer os tipos de backup. Com certeza esse vídeo vai te ajudar a escolher qual que é o tipo de backup, o tipo de configuração de backup que melhor atende aí a sua necessidade, beleza? Então, antes de começar com a instalação do software de backup, eu vou mostrar aqui para vocês a página onde você pode fazer o download do software. O software é desenvolvido pela Cobian Soft e o nome dele é Cobian Reflector. Antigamente ele era conhecido como Cobian Backup e ele ficou bastante tempo desatualizado, sem novas versões, e agora ele voltou, com esse nome de Cobian Reflector. Frequentemente está sendo atualizado. Ele nasceu aí com a versão 1.0, mas já tem a informação aqui de que ele já está fora de funcionamento. Então, para você fazer o download do Cobian Reflector, você pode vir aqui nessa opção Cobian Reflector. Tem algumas informações sobre ele, inclusive que eles já estão trabalhando para soltar aí uma nova versão 2.0. Atualmente ele está na versão 1.1.4. E um pouco mais para baixo, nós podemos encontrar as versões anteriores, quando o Cobian Reflector ainda tinha o nome de Cobian Backup. Posso clicar aqui no Cobian Reflector e depois clicar nesse link. Eu já fiz o download, ele tem aproximadamente 50 megas. Então você clicando nesse link, você faz o download do seu software e ele vai te trazer um arquivo como esse daqui. A instalação do Cobian Reflector costuma ser bem simples, bem rápida também. Eu vou clicar duas vezes em cima dele. Aqui nessa tela inicial, ele pergunta para você qual é o idioma. Vou colocar aqui em português Brasil. Automaticamente ele já alterou aqui o idioma que estava em inglês, ele já colocou em português. Vou clicar aqui em próximo. Aqui tem o contrato de licença, informando que é um software gratuito. Você pode utilizar inclusive em empresas. O desenvolvedor permite essa utilização tanto para residência quanto para empresas, não tem nenhum problema. Vou clicar aqui no aceite, próximo. Aqui ele pergunta onde você quer instalar. Vou deixar aqui o caminho padrão. E se eu quero criar um ícone no menu iniciar, vou deixar essa instalação como padrão. Essa última opção, criar um script para instalações autônomas, é interessante você selecionar se você tiver que fazer uma instalação em muitas máquinas. Se você está instalando em uma ou duas máquinas, eu não vejo necessidade. Se você é um administrador de rede e precisa fazer a instalação do Cobian em muitas máquinas, se você marcar essa opção, ele vai gerar um script de instalação para você. Então, através da rede, você consegue fazer uma instalação automatizada. Eu vou deixar essa opção desmarcada, eu vou clicar em próximo. Aqui você tem algumas opções de instalação. Então, no tipo de instalação, você tem como aplicativo sem inicialização automática, com aplicativo inicialização automática para o usuário atual, como aplicativo início automático para todos os usuários ou como serviço. A opção mais comum é essa opção que já vem marcada como padrão, que é onde o software vai iniciar automaticamente e para todos os usuários daquela máquina. Você pode selecionar outras opções conforme a sua necessidade, mas sempre tomando cuidado de, por exemplo, se você deixar aqui como aplicativo sem inicialização automática, você precisa lembrar de executar o Cobian um pouco antes do horário marcado para fazer o backup, porque ele não se auto-inicia para fazer o backup. Então eu recomendo que você deixe pelo menos essa terceira opção, que é como um aplicativo com início automático. Se você estiver instalando em um servidor, como normalmente no servidor você não se mantém logado com algum usuário, então você deixando essa opção como serviço,
ele não necessita de que um login esteja ativo para iniciar o backup. Você pode deixar ele como uma conta do sistema local ou adicionar uma conta padronizada. Por exemplo, eu tenho um usuário que tem os privilégios de administrador. Eu adiciono esse usuário e a senha para esse usuário para que ele consiga executar o backup sem nenhum tipo de restrição. Eu vou voltar aqui na opção de como aplicativo, inicialização automática para todos os usuários. E aqui embaixo também tem uma opção importante que é a cópia de sombra de volume. É interessante você deixar essa opção marcada e depois eu explico o motivo. Vou clicar aqui em próximo. Aqui ele já está pronto para instalar. Conforme eu clicar aqui no instalar, ele vai me mostrando os passos que ele está fazendo para a instalação. A instalação foi concluída sem erros. Ele já até apareceu aqui para mim. Bem-vindo ao Cobian Reflector. Vou clicar em feito. E aqui está o ícone, eu tenho um ícone novo do Cobian Reflector aqui na minha bandeja. Eu vou clicar 2 vezes para ele abrir a interface do usuário. Assim a gente pode começar as configurações. O Cobian Reflector ele possui muitas opções, muitas ferramentas. Então nós vamos fazer aqui uma configuração básica mostrando os 3 tipos de backup. Porém, a configuração básica do backup já atende uma gama razoável de necessidades. Dificilmente a configuração vai fugir muito do que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, começando, aqui nós temos um menu e também alguns ícones. A maior parte das opções que estão aqui no menu para você criar uma tarefa e para executar as tarefas também é possível através desses ícones de atalho. Por exemplo, para a gente criar uma tarefa, eu posso vir aqui nesse símbolo de mais. Vou clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela, onde eu começo a configurar a minha tarefa de backup. Tenho aqui algumas guias, geral, dinâmica, arquivo, avançado. Começando aqui pelo geral, é interessante você colocar um nome para a sua tarefa. Vou chamar ela de Backup 1. Você tem a opção de acrescentar essa tarefa dentro de um grupo. Aqui tem algumas opções. Então, a primeira, obrigatoriamente precisa ficar selecionada, que é onde você habilita ou desabilita a tarefa. A segunda, você inclui os subdiretórios. Então, você tem uma pasta, dentro dessa pasta existem outras pastas. Essa opção vai incluir tudo que tiver dentro daquela pasta principal. Criar novos backups separados. Essa opção tem que tomar cuidado com ela, porque uma vez que ela esteja selecionada no ato do backup, toda vez que o backup executar, ele vai criar uma pasta nova, indicando a data e o horário em que essa pasta foi criada. Se você executa o seu backup todos os dias durante a semana, ou até mesmo mais de uma vez por dia, dependendo de como é o fluxo de movimentação dos dados, da onde você está fazendo o backup. Então, toda vez que o backup executar, ele vai criar uma pasta nova com a data e o horário em que o backup foi executado. Então, é interessante verificar a real necessidade de se manter essa opção marcada. Eu vou deixar ela sem a seleção aqui para mostrar a diferença depois. Aqui, usar atributos do arquivo. Essa opção, por padrão, eu deixo selecionado, independente do tipo de backup que eu utilizo, seja completo, diferencial ou incremental. Porém, ela é necessária caso você utilize o backup diferencial. Então, se você pretende utilizar o backup diferencial, essa opção precisa estar selecionada. Aqui novamente aparece usar a cópia de sombra de volume. O que é a cópia de sombra de volume? Muitas vezes o backup inicia uma execução e arquivos estão sendo utilizados ou então estão bloqueados por outras aplicações. A cópia de sombra de volume ela consegue fazer uma cópia mesmo daquele arquivo, independente de ele estar sendo utilizado naquele momento ou não. Então essa é a função da cópia de sombra de volume. Caso você desmarque, pode acontecer de alguns arquivos não entrarem no seu backup porque eles estão bloqueados ali por algum motivo.
E aqui embaixo, nessa mesma tela, tem o tipo de backup, que é o completo, incremental ou diferencial. E também tem um chamado de tarefa fictícia. Essa tarefa fictícia, ela não faz o backup. A tarefa fictícia, ela apenas verifica a configuração que você fez para ver se não tem nenhum erro, nenhuma inconsistência, nenhum tipo de informação incorreta na configuração que você fez. Assim, o seu backup pode ser executado da melhor forma possível. Aqui na segunda guia, a guia Arquivos, eu vou selecionar a minha origem e o meu destino, ou seja, onde estão os arquivos ou pastas que eu quero fazer o backup, onde eu vou alocar esse backup. Clicando aqui no botão Adicionar, eu tenho algumas opções, entre elas se eu quero selecionar arquivos ou diretórios. Aqui no meu exemplo eu vou utilizar diretório. Essa é a pasta onde eu tenho os meus arquivos. Então eu vou clicar aqui 2 vezes em cima dela. Percebam que ele não mostra o conteúdo da pasta, justamente porque eu escolhi diretório. Se eu tivesse escolhido arquivos, então ele ia me perguntar quais arquivos dentro dessa pasta você quer selecionar. Vou clicar aqui em selecionar pasta. Então aqui está o meu caminho de origem. Aqui embaixo, no caminho de destino, a mesma situação. Vou clicar no botão adicionar. Tem aqui o destino, pode ser um diretório, um FTP, um SFTP. Então vou selecionar aqui um diretório. O meu caminho de destino, eu criei uma pasta chamada destino para ficar mais fácil para mostrar aqui o funcionamento do backup. Então, já tenho a minha origem, já tenho o meu destino. Um detalhe, que aqui, como é só um exemplo, eu estou colocando os arquivos no mesmo disco. Eu estou pegando de uma pasta, colocando numa outra pasta no mesmo HD. Mas se recomenda, né, num backup de produção, que não se faça isso, que você coloque em discos separados, em servidores separados, ou até mesmo na nuvem, para não correr nenhum risco de perder esse seu backup. Aqui nessa próxima opção, opção Agenda, é onde você vai definir como será realizado o seu backup. Quantos dias por semana, em qual horário. Então você tem aqui várias opções. Apenas uma vez, diário, semanal, mensal, anual, contemporizador, enfim. Conforme você vai alterando aqui as opções, ele vai habilitando alguns campos dessa tela, para que você defina dia de semana, o horário, para você configurar da melhor maneira a execução das tarefas do seu backup. Eu vou deixar aqui como manual, eu vou executar as tarefas manualmente para mostrar o funcionamento. A próxima opção, chamada de dinâmica, eu não costumo alterar nada, que eu deixo como padrão, inclusive a prioridade de execução. Eu deixo como normal. Você pode alterar para alta ou para baixa, de acordo com as execuções do servidor ou do computador que você está executando a tarefa de backup. Ele vai tornar essa tarefa de alta prioridade ou baixa prioridade. Aqui na próxima guia, guia Arquivo, é onde você define se esse backup terá uma compressão ou não. Ou seja, se ele será um arquivo compactado ou sem compactação. Aqui temos algumas opções. Então você pode compactar arquivos individualmente ou arquivos monolíticos, separados ou global. Ele até coloca aqui não recomendado pelo seguinte motivo. Arquivos compactados muito grandes, você pode ter problemas na hora de restaurar esse backup. Então eles colocam a opção para você, mas já até coloca aqui entre parênteses, não recomendado. Esse compactar arquivo individualmente, eu acredito que seja um trabalho muito grande, porque cada arquivo que ele jogar para o backup, ele vai compactar. Então serão arquivos avulsos. Uma opção que eu recomendo, que eu sempre utilizo, é sem compressão. Mas isso também depende do tamanho do espaço que você tem para alocar o backup. Como que é o espaço do seu backup? Qual que é o tamanho do seu backup? Então tudo isso precisa ser analisado para que você escolha a melhor opção. Aqui embaixo existe a opção de criptografia. Ela é habilitada quando você seleciona uma dessas 3 opções que vai compactar o arquivo.
Então você pode selecionar aqui a criptografia e colocar uma senha. Para você conseguir restaurar o backup, você vai precisar dessa senha. Então, como eu deixo aqui sem compressão, a opção fica desabilitada. Aqui na próxima guia, chamada de filtro, você consegue criar alguns filtros tanto para incluir quanto para excluir arquivos ou pastas. Aqui na parte de inclusão você tem esse botão adicionar e aí você pode escolher dentre os filtros disponíveis se você quer incluir alguns arquivos, alguns diretórios, criar uma máscara. Esse item de máscara é interessante, porque, como o exemplo aqui diz, você vai inserir apenas arquivos de uma determinada extensão. Então aqui diz, por exemplo, asterisco.txt. Quando que isso é útil? Quando você tem uma pasta, dentro dessa pasta existem dezenas, centenas de arquivos de extensões diferentes, e aí você quer, ao invés de ficar selecionando arquivo por arquivo, você pode colocar uma máscara. Então, digamos que, seguindo o exemplo aqui, eu quero pegar tudo que for asterisco.txt. Ele vai fazer a varredura e vai pegar somente os arquivos da máscara que você definiu. Eu acho que é bastante útil e economiza um tempo também, para não ficar escolhendo os arquivos manualmente. Temos outros filtros aqui, como menor que, maior que, mais novo que, enfim. Você pode definir aí os filtros de acordo com a sua necessidade. A mesma coisa aqui na parte de exclusão. Então eu posso excluir determinados arquivos, diretórios, máscaras. Aqui a próxima guia, chamada de eventos. Você pode criar alguns eventos pré-backup, ou antes de o backup iniciar, e eventos pós-backup, que são eventos depois que o backup terminar. Aqui clicando no botão adicionar, você tem algumas opções. É interessante depois você dar uma olhada em cada uma delas. Aqui embaixo no pós-backup também tem uma gama um pouco maior de opções. Resumidamente você pode criar uma regra, executar um serviço, executar alguma função, alguma linha de comando antes do backup começar e também criar uma regra depois que o backup terminou. E aí você também tem essa opção, né, de cancelar a tarefa se algum evento falhar. Ou seja, se algum evento que você definiu no pré-backup falhou, ele não executa a tarefa de backup. A mesma forma aqui embaixo. Ele não vai executar os eventos se o pré-backup falhar. A próxima guia, avançado, nós temos aqui uma primeira opção, chamada de tarefa espelho. Eu particularmente não recomendo que se utilize essa tarefa, como o próprio exemplo aqui diz. Os arquivos excluídos na origem também serão excluídos no destino. Então, se porventura você estiver com essa opção selecionada e não lembrar desse detalhe da exclusão, você pode ter problemas aí na hora de restaurar um backup. Então, eu recomendo não utilizar esta tarefa de espelho. Usar caminhos absolutos fica também a seu critério. Ele vai usar os mesmos caminhos do arquivo original ou da pasta original lá no destino. Talvez seja bom porque fica mais fácil na hora de você restaurar. Sempre criar uma pasta principal. Aqui também por padrão eu deixo marcado, ele vai sempre criar a pasta de acordo com o nome da tarefa que você designou lá na guia geral. Limpar atributos de arquivo. Aqui é aquela opção que você deve deixar selecionada caso você queira utilizar o backup diferencial. Se você deixar selecionado e usar algum outro tipo de backup, não tem problema. Isso aqui não vai interferir em nada aí no seu backup. Ignorar diretórios vazios. Se passar por alguma pasta que esteja vazia, somente o nome da pasta criada, ele vai ignorar, ele não vai fazer backup dessa pasta. E aqui tem uma última opção chamada de roubo de identidade, que é quando você precisa executar o backup com um outro usuário. Então eu posso marcar essa opção e colocar aqui a credencial desse outro usuário. Pode ser um usuário que tenha um privilégio maior, pode ser o próprio administrador local ou do domínio. E você também tem a opção aqui de cancelar a representação, ou melhor, cancelar a tarefa se essa representação falhar. Ele começa a executar a tarefa com o usuário que você designou aqui. Se der algum erro de senha ou algum erro de usuário, a tarefa não é concluída. Se essa opção não estiver selecionada e aqui a credencial falhar, ele vai tentar executar a tarefa com o usuário local.
independente do usuário que estiver aqui. Primeiro, ele tenta com esse usuário. Não conseguiu, e aqui não está selecionado, ele vai tentar com o usuário da máquina. Passamos por todas as guias. Eu vou clicar aqui em OK para salvar a nossa primeira tarefa de backup. Então, eu tenho aqui a tarefa backup 1. Vou maximizar aqui para visualizar melhor. Aqui embaixo eu tenho 3 guias: propriedades, histórico e log. Em propriedades, ele me mostra praticamente todas as configurações que eu fiz. Origem, destino, a quantidade de arquivos, as pastas. E no histórico serão exibidas todas as informações sobre a execução das tarefas. Aqui no log, ele vai te mostrar esses alertas de versões novas disponíveis e também quando a tarefa for executada, se ela ocorreu com sucesso, se houve algum erro, se os arquivos foram backupeados de acordo com o que você configurou. Conforme a minha configuração, eu deixei a tarefa de backup de forma manual para que eu possa executar a qualquer momento. Mas independente da configuração que você colocou, mesmo ela sendo uma tarefa agendada, com horário, com dia de semana, você pode a qualquer momento clicar com o botão direito em cima dela e clicar nessa opção, executar tarefa selecionada. Ou então, clicar neste ícone. Você fará que aquela tarefa selecionada seja executada naquele mesmo momento. Eu vou clicar aqui nesse ícone para iniciar a execução da minha tarefa backup 1. Executar as tarefas selecionadas? OK. Então ele vai iniciar a minha tarefa, aqui ele mostra o que ele está fazendo. Aqui embaixo já apareceu, né? Um backup foi iniciado. Pronto, o backup foi concluído. 5 arquivos encontrados, 5 arquivos foram para o backup, o tamanho. O backup terminou sem erros. Se eu abrir aqui a minha pasta de backup e de destino, então percebam que agora eu tenho uma pasta chamada arquivos na minha pastinha destino, que foi o backup completo. Todos os arquivos que estiverem dentro desta pasta também estarão na minha pasta de destino. Abrir aqui 5 arquivos, 5 arquivos. Eu vou executar mais uma vez, mas desta vez eu vou editar a minha tarefa e vou marcar essa opção, criar novos backups separados, para mostrar a diferença de como é a separação por data e horário. Vou clicar OK. Vou executar mais uma vez. Ainda é o backup completo. Novamente, backup concluído sem erros. Vou abrir aqui minha pasta de backup de destino. Percebam que agora ele criou a mesma pasta arquivos, porém com a data e o horário, mas os arquivos são os mesmos. Vou executar mais uma vez. Concluído. Uma nova pasta foi criada com os mesmos arquivos. Então, aquela opção criar novos backups separados é esse exemplo aqui. Ele vai criar separado por data e horário. Agora eu vou criar uma nova tarefa de backup, alterando do backup completo para o backup incremental. Uma dica é que você crie uma nova tarefa. Não substitua, não faça alterações do tipo de backup na tarefa existente, porque isso vai fazer o seu backup se perder. Então, se você tem uma tarefa do backup completo, incremental, diferencial, você quer alterar o tipo de backup, deixa essa tarefa aqui e crie uma nova tarefa. Então é o que eu vou fazer agora. Vou vir aqui, criar uma nova tarefa. Vou chamar ela de backup 2. Vai ser um backup incremental. Eu vou deixar ele marcado aqui para criar backup separado. Vamos buscar aqui a minha pasta de origem. O meu destino já está aqui. Vou manter manual. Não vou alterar nada aqui. Sem compressão, nenhum filtro, nenhum evento. E o avançado eu vou deixar tudo padrão. Vou clicar OK. Então a minha tarefa 1 é o backup completo, a minha tarefa 2 é o backup incremental. Vou executar essa tarefa 2. Executar a tarefa, OK. Por enquanto, não tem nenhuma diferença entre o backup completo e o incremental, porque foi a primeira vez que eu executei o backup incremental. Então, 5 arquivos encontrados, 5 arquivos
foram para o meu backup, terminou sem erros. Vamos ver aqui o que ele criou. Eu tenho aqui uma nova pasta, parecida com as pastas anteriores, porque a primeira execução de um backup diferencial ou incremental é um backup completo, para que ele tenha os atributos dos arquivos salvos e assim não se perca na hora de realizar as próximas tarefas relacionadas àquele backup. Eu vou executar mais uma vez o backup 2, que é o backup incremental. Ok. Percebam que agora houve uma mudança aqui. 5 arquivos encontrados, nenhum arquivo foi para o meu backup. Se eu abrir aqui o destino, eu tenho uma nova pasta e essa pasta está vazia. Por quê? O backup incremental ele só vai fazer a cópia do arquivo que foi modificado lá no meu backup de origem. Se eu vier aqui no meu backup de origem, vou escolher um arquivo qualquer, por exemplo, o arquivo 3. Eu vou retirar alguns caracteres dele, vou salvar, fechar. Vou executar esse backup 2 novamente. Agora houve uma diferença. 5 arquivos encontrados, apenas um arquivo foi para meu backup. Vamos ver aqui. Uma nova pasta foi criada. E aqui dentro eu tenho o arquivo 3, que foi apenas o arquivo que eu modifiquei. Eu vou modificar um outro arquivo, arquivo 5. Vou retirar aqui essa linha. O arquivo foi modificado, salvar. Vou executar novamente. Novamente, 5 arquivos encontrados, apenas um foi copiado para o meu backup. Vamos ver aqui na prática. Uma nova pasta foi criada. E aqui dentro eu tenho apenas o arquivo 5. Eu vou criar uma nova tarefa. Dessa vez mudando aqui para o backup diferencial. Vou chamar de backup 3. E vou manter as mesmas pastas, os mesmos arquivos. Não vou fazer nenhuma modificação nas guias e vou clicar OK. Para facilitar a visualização, eu vou nomear aqui as tarefas, colocando qual é a completa, qual é a incremental e qual é a diferencial. Agora eu vou executar a tarefa diferencial. Ok. Novamente, lembrando, a primeira execução do backup incremental ou do backup diferencial é um backup completo. Por isso que ele encontrou 5 arquivos e 5 arquivos foram copiados para o meu backup. Vamos ver aqui no destino, ele criou uma pasta nova. Então aqui estão meus 5 arquivos. Eu vou modificar um arquivo qualquer aqui na minha origem. Vou pegar o arquivo 1. Vou remover alguns caracteres. Salvar. Executar a tarefa diferencial. Ok, o backup foi concluído. 5 arquivos encontrados, apenas um copiado para meu destino. Ele criou aqui a pastinha, tudo ok. O arquivo 1, que foi o arquivo modificado. Vou modificar mais um arquivo, pegar o arquivo 2. Vou acrescentar uma linha qualquer aqui, salvar, executar a tarefa diferencial. Agora, 5 arquivos foram encontrados, 2 arquivos foram para a minha pasta de destino. Porque esse é o comportamento do backup diferencial. Ele vai somando os arquivos, as modificações dos arquivos, e conforme as tarefas vão se executando, ele vai somando esses arquivos nas tarefas. Então, se eu tiver uma modificação de 10 arquivos, o meu último arquivo, a minha última pasta, terá esses 10 arquivos. Então, é sempre interessante aí você analisar qual tipo de backup atende melhor a sua necessidade, sempre se baseando no espaço que você tem e também no tempo que você tem disponível para a execução do backup. Pois um backup completo com muitos arquivos vai demandar muito espaço e também muito tempo. O backup diferencial e incremental
necessitam de um espaço menor, porque eles pegam somente os arquivos que foram modificados e também, consequentemente, um tempo menor. Então, pessoal, essas são as configurações possíveis através do Cobian Reflector e apesar de ser uma configuração básica, ela já atende uma grande porcentagem de necessidades de backup. São backups muito particulares que vão necessitar de mais regras ou menos regras, inclusões e exclusões. Certo, pessoal? Então, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Meu muito obrigado e até o próximo.